Porque eu não consigo esquecer essa pessoa. Se você sente que precisa seguir em frente, mas percebe que ainda está presa a essa relação, então fica nessa leitura que eu vou te mostrar o que ainda te conecta a essa pessoa. E aí eu vou dar aqui duas opções de escolha intuitiva para você escolher qual a sua leitura. Eu tenho aqui o quartzo transparente, opção 1, e uma ametista, opção 2. Meu Deus, quase quebrou minha mesa de vidro. Então, você respire fundo, escolha de forma intuitiva, mentaliza aí a sua questão, né, de não conseguir esquecer, estar ainda conectada a essa pessoa, pode ser relação amorosa ou sociedade, qualquer tipo de relação aí que você não consegue parar de pensar nisso, não consegue se desconectar. Então vamos começar com a opção 1, o quartzo transparente, para quem escolheu. Vamos entender aqui melhor essa relação do que a gente está falando. O que foi essa relação? Uma relação de transformação, né? Que te transformou, já saiu ali um julgamento. Opa! Saiu para mim. Renascimento, né, que é a carta 20, que é o julgamento no tarô tradicional. 3 de ouros, que fala de contribuição, da movimentação para materialização, né? De trabalho em conjunto, de troca de conhecimento. Então aqui já tá me falando que foi uma relação que fez uma transformação na sua vida a respeito de trocas, né? De bastante conhecimento. E aqui um ás de copas. Então foi uma relação que te ensinou, te transformou, houve uma troca profunda e emocional, né? Foi algo que despertou em você o amor, né? Aquilo que você ainda não conseguia enxergar que era possível, que era capaz de acontecer, porque um ás de copas é uma emoção, é um sentimento profundo que emerge de dentro para fora, né? Então, com o julgamento, mostrando aqui que você se renovou, né? Você encerrou talvez um ciclo anterior a essa relação, as suas formas de se relacionar e renasceu para um novo tipo de parceria, uma parceria amorosa que te despertou mais sensibilidade, a capacidade de sonhar com essa relação. Então, aqui provavelmente estejamos falando de uma relação amorosa que te transformou, que te mostrou o que são as trocas dentro de um relacionamento, né? O que são as trocas, um contribuindo com o outro, um ensinando o outro. Então aqui já fala bastante o porquê desse apego, né? Dessa conexão muito forte. Vamos entender o que ficou em aberto, né? Aí nessa relação, o que está em aberto, porque ainda está ressoando isso aí com você. O que aconteceu aqui? O que ficou em aberto? Já saiu ali uma e mais outra. Temos aqui um 5 de... Eu já mudei o deck, tá, gente? Que eu gosto de usar todos que eu tenho. Não uso todos, não consigo usar todos, mas eu vou variando. Então, temos um 5 de ouros, né? Que fala ali dessa carência mesmo, da falta, da sensação de insuficiência, de solidão, com a estrela, a pureza, a leveza, a paz, a esperança, o guia interno e o Papa. Uau!
Será que a gente tá falando de uma relação aí de você com algum mestre espiritual? Interessante. Mas não necessariamente, né? O que ficou em aberto é que em determinado momento você talvez tenha se sentido incapaz de sustentar essa relação, né? Talvez aqui foi uma relação que teve bastante troca, que te transformou, né? Que te fez sentir de novo, mas alguma coisa não estava compatível à sua fé, às suas virtudes, às suas crenças, né? Aquilo que você acredita como verdade, né? Aquilo que você acredita que sustenta a sua fé na vida, a sua fé talvez religiosa, né? Que a estrela com o Papa fala aqui de uma espiritualidade muito forte, mas ficou essa sensação de falta, de solidão, de incapacidade, de insuficiência para sustentar talvez aquilo que você acredita, né? Vocês trocaram, vocês compartilharam experiências, mas talvez em algum momento algo que era muito importante para você, né? Algo que sustenta a sua vida, sustenta quem você faltou, né? E você se sentiu sozinho nessa busca talvez espiritual, ou nessa busca de organização da sua vida, sabe? Então, aqui eu falo de alguém que teve uma relação importante, que aprendeu muito com uma relação importante, né? Não sei se teve fruto dessa relação, alguma coisa, mas foi uma relação realmente transformadora para sua vida. Mas meio que tirou a sua paz em relação ao que você acredita, ao que você queria da vida, aonde você queria chegar, né? As coisas que você acredita como verdade, as coisas que você acredita que seja melhor, a melhor busca para sua vida, a melhor busca para sua evolução, para sua construção de uma pessoa melhor. Então você se sentiu sozinho nessa busca, sozinho nessa orientação, né? Então isso ficou meio perdido, né? Foi onde talvez aconteceu aí uma separação, um afastamento, não sei. Mas vamos entender então o que te prende, por que você não consegue esquecer, né? O que prende hoje você a essa situação. A gente já entendeu o que foi a relação, a gente já entendeu o que é que interferiu nessa relação, né? E vamos entender o que te prende. O que prende hoje essa situação? O que prende hoje essa situação? Aqui pode falar também do que ficou em aberto, do que interferiu, né? Foi que talvez você acreditou numa. Como é que eu posso dizer? Os cachorros. Você acreditou que poderia levar esse relacionamento para um patamar mais elevado, como uma coisa mais séria, né? Porque vocês estavam ali trocando e muito apaixonados e tal. Ou se não for relacionamento, uma relação que realmente mexeu com o seu emocional. Você achou que isso fosse tornar algo mais sério, evoluir para um casamento ou encaixe aí na sua realidade, e isso não aconteceu, tá? Então aqui
Então, o que tá prendendo? Não aconteceu, não deu legal, as ideias eram diferentes, não acreditavam, não queriam as mesmas coisas, né? E já veio Cavaleiro de Copas, né? Que é alguém aí muito sonhador, muito conquistador, né? Alguém que conquista fácil, com 4 de paus, falando da estabilidade, da solidez, daquilo que você queria concretizar e conseguiu, e era isso. Vamos entender melhor então. O que prende hoje essa pessoa? Mais uma aqui, mais uma. Mais uma. Opa, saíram 2. Eu vou pegar a primeira que caiu. 7 de ouros. O que te prende ainda é uma pessoa que... o que te prende ainda, né? É ainda acreditar nas promessas que foram feitas, né? De uma relação mais sólida, realmente, como eu disse, de uma construção em conjunto, sabe? Vocês construíram até um certo ponto e não passou dali. E ainda fica em você alguma coisa dentro de você, uma crença, né? De apego, talvez, muito provavelmente, apegado ainda às promessas de estabilidade, de relacionamento sério. Ainda fica essa sensação em você, sabe? Mas a gente tinha muito mais para plantar, a gente tinha muito mais para colher, né? Para você é como uma sensação de pausa. Vocês ainda vão, o que te prende é acreditar ainda nessas promessas de estabilidade, de coisa séria, de que vocês vão materializar alguma coisa juntos, alguma coisa estável juntos, vão construir uma vida juntos, né? Foram feitas muitas promessas a respeito disso, teve muita conquista, muito ali, muita palavra, né? Muita fala de promessas e idealizações de uma vida sólida, estável, e você tá meio presa, ainda parada, achando que isso talvez seja ainda uma pausa, porque vocês plantaram tanto já, sabe? E agora? Para onde que vai? Né? Ainda tem essa crença de que não acabou, de que não é o fim, que ainda tem muito a plantar, muito a colher, mas porque você está presa ainda a essas promessas de estabilidade, né? Mas vamos entender aqui dentro disso, se você tá presa a promessas, né? A forma que você foi conquistado e, né? E acredita que é só uma pausa e enfim, vamos entender o que é real. O que é real dentro disso e, e o que é projeção, né? O que é ilusão, o que é projeção sua. Vamos entender aqui o que é real. Então, dentro dessa situação, o que é real? O reconhecimento. O reconhecimento, o apoio, a parceria, tá? Tem um reconhecimento aqui da sua força, do quanto você lutou por essa relação, do quanto você quis estabilidade, do quanto você quis que desse certo. A parceria foi ok, foi legal, o reconhecimento ok, foi legal. Mas o que é projeção, então, dessa pessoa? A força. A força. Na verdade, aqui é a força. Explica pra mim essa força, tarô. O que é projeção? Talvez você acreditando, né, na mudança dessa pessoa, de que ela vai conter ali impulsos,
de que ela vai melhorar como pessoa, de que ela vai ter melhores comportamentos. Isso você projetou, ou a força que você tem para construir isso, a coragem, né, a ambição. Você acredite que essa pessoa também vai ter, mas isso é uma projeção sua, isso é um sentimento seu. Não quer dizer que venha da pessoa. Aqui a construção, o trabalho constante. Nossa, voou a carta, gente. Vou até pausar porque caiu lá do outro lado. Então, para clarificar essa força, me veio aqui esse 8 de ouros, né? E falando que o trabalho na construção dessa relação, na construção de ser uma pessoa melhor para essa relação, a constância nisso, né? Isso aqui é uma projeção sua. Ou talvez aqui com essa estrela e esse papa mostrando você se direcionando pelas suas crenças, pelas suas fés, pela sua fé, pelas suas virtudes, né? Por organizar a vida, por melhorar junto, por levar a coisa séria, para levar a coisa para um novo patamar. Isso tudo é de você, talvez você tenha projetado nessa pessoa. Talvez você idealizou demais essa relação mais sólida, mais estável. Então, assim, a pessoa te reconhece, ela te apoia, tem parceria e tal, mas essa força que você tem, essa coragem, essa vontade de construir algo a longo prazo, é uma projeção sua, é algo que você tem e idealizou na pessoa. Como é que eu posso explicar isso aqui melhor? Não sei se tá ficando claro, né? Então, o que é real é a parceria, é o apoio, é o reconhecimento da sua força, da sua coragem, da sua vontade de fazer acontecer, do quanto você fez, né? Do quanto você é admirado, tem admiração. Mas aqui o que você projetou é essa vontade, essa força de construir algo a longo prazo, de trabalhar em algo mais sólido, de elevar o patamar dessa relação. É algo que a pessoa talvez não tenha falado abertamente sobre isso. Como é algo que você quer muito, como é algo que existe em você, às vezes uma reação, um comportamento da pessoa, uma fala da pessoa que seja compatível com esse seu sonho, com essa sua vontade, você já projeta nela aquele comportamento, aquela situação. É como se a pessoa tivesse te prometido algo mesmo, sabe? Mas é mais uma projeção sua. Você vendo na pessoa algo que na verdade é seu. Talvez essa pessoa não disse claramente, né? Então aqui, quem está idealizando e talvez um pouco se iludindo, acreditando nas próprias promessas, sabe, de estabilidade, de casamento, talvez seja você mesmo, tá? Talvez você precise olhar para isso, como você se transformou, né? Foi algo que ali contribuiu para que você despertasse novamente sentimentos mais profundos, né? Para que você reconhecesse a importância da troca sincera, da troca justa dentro de um relacionamento, né? De um fazendo pelo outro. Então isso foi muito forte para você. E é por isso que você ainda não consegue esquecer, né? Porque você talvez pense assim, mas ela queria a mesma coisa que eu. Não é porque a pessoa te tratou bem, porque ela reconheceu o seu valor, que talvez ela quisesse isso, sabe? E essa sua sensação de que é isso, esse seu sentimento mais profundo, isso é interno, tá, gente? Isso que eu tô falando aqui é interno. Então, essa sua sensação, esse seu sentimento ainda te prende, porque é como se você não conseguisse acreditar que isso acabou, sabe? Então, você não consegue seguir em frente por essa questão aqui.
Qual que é o caminho de libertação, então? Daqui a pouco eu vou tentar fazer um resumão, tá, gente? Aí se eu tiver alguma percepção aqui diferente, eu falo também. Eu não tenho problema nenhum de errar, que não é errar, né? Na leitura. Tem diversas interpretações, a gente pode fazer diversas combinações e interpretações, né? Como é uma leitura. Como é que eu posso dizer? Sem uma história, que não é baseada numa história irreal, né? Então, abre ainda mais para diversas possibilidades de leituras. Então, eu não tenho problema nenhum de ler e olhar e ler de uma outra forma, porque eu tenho certeza que as diversas interpretações podem aí servir para alguém. Mas o que eu leio por hora é isso aqui. Né, que você não consegue esquecer porque houve uma transformação profunda na questão das trocas, da troca amorosa e tal, mas em determinado momento faltou ali compatibilidade dos sonhos, dos pensamentos, dos objetivos, dos planejamentos, do que queria, né? Mas você ainda acredita nisso, mas é mais uma projeção sua. Houve parceria, houve reconhecimento, admiração, mas é uma projeção sua de que essa pessoa quer tanto quanto você construir algo a longo prazo, e é isso que te prende, tá? Então a gente vai entender qual o caminho da sua libertação aqui, qual o caminho da libertação, qual é o caminho da libertação. 8 de copas, gente, não tem nem o que falar. Eu vou até tirar mais uma aqui, mais uma ou duas, mas não tem nem o que falar. Aconteceu algo aqui que pra mim é essa carência aqui de alguém que acredite e queira a mesma coisa que você, tá? Você queria colocar a pessoa no seu modelo aí, né? No seu modelo daquilo que você acreditava, né? Você quer seguir uma coisa mais séria. Talvez venha das suas crenças religiosas, de que o relacionamento ele chega num determinado momento, ele tem que evoluir para um casamento. Pode falar disso, né? Tem alguma coisa a ver com as suas crenças, com a forma que você seguia, né? Com a sua fé, com a sua tranquilidade, para você ficar tranquilo. Mas aí houve essa falta, essa carência, tem uma carência, né, nisso. Você ainda acredita que tem que ser assim. Então, deu alguma coisa ruim nessa questão, né? Uma percepção de que a pessoa não tá indo pro mesmo lado. Deu algo errado. E aqui falando deixando ir. O 8 de copas é quando existe algo aqui que mexe muito com o seu emocional, que te fez bem, te trouxe prazer, satisfação, mas que já deu errado, não tem conserto. A única solução é deixar para trás e seguir em frente. Então, se você tá preso aqui, poxa vida, eu acreditava tanto, né? Eu acho que é só uma pausa que a gente ainda vai construir algo. Teve algo aqui que é muito forte, que tem a ver com a sua essência, que não era compatível. Isso deu errado. Não tem como insistir em algo que foge da sua verdade. Porque senão você fica só pelo externo, só por aquela sua projeção, uma ilusão de acreditar que a pessoa tá na mesma vibe ali. Isso não se sustenta por muito tempo, porque não se conecta com a sua verdade. Então aqui já deu errado. Alguma coisa já deu errado. É preciso seguir em frente, né? E buscar novas formas aí de encontrar satisfação. De encontrar satisfação na vida, tá? Você já se transformou, essa relação já te transformou. Já te ensinou a troca, sabe? Já te ensinou como trabalhar em parceria, né? Com sentimento, com verdade.
era isso que você precisava. O desapego é difícil, os términos são difíceis, esquecer é difícil, mas a gente tem que se apegar ao que foi de bom disso, o que teve de bom, porque às vezes as relações elas vêm apenas para nos ensinar, apenas para nos transformar. E aqui, com o tanto de arcano maior que tem, isso aqui foi muito profundo. Houve um renascimento muito forte aí da sua forma de se relacionar e de sentir, tá? Mas a falta e a carência daquilo que você acredita como objetivo, né, como estrutura de vida, a falta que teve de compatibilidade nessa questão também foi muito forte. Então te mostrou a transformação, mas também mostrou que também não é essa pessoa, talvez, que seja para ficar, entendeu? Vieram 4 arcanos maiores, né? Então, o que mais aqui com o caminho de libertação é deixar ir e que mais? E compreensão. Compreensão, isso aqui é um valete de copas, que é sentir mais a sua intuição, dar mais ouvido à sua intuição, libertar essa intuição. Olha como é bonita essa carta, né? Os pássaros, eles estavam presos aqui na gaiola, nessas grades, e se libertaram através da compreensão, que é exatamente o que eu acabei de falar. Então, se você compreende que essa relação, ela foi incrível sim, ela foi boa sim, ela te transformou, ela te fez renascer para uma nova forma de sentir, para uma nova forma de se relacionar. Mas agora é compreender e aceitar isso, de que ela veio para isso. Mais que isso não daria. Mais que isso foge da capacidade e da verdade da outra pessoa, né? Então é aceitar, deixar ir, ter a compreensão que vai te libertar, né? Presta atenção ao que você realmente sente lá dentro, né? Porque a sua verdade, a sua essência, ela sabe disso. Ela sabe que essa pessoa veio como lição, te transformou, mas foi só isso. Foi tudo isso, né? A gente acha que é só isso, mas foi muita coisa. Você ensinou muita coisa para essa pessoa também. Houve troca equilibrada, houve troca sincera, teve admiração dessa pessoa para você, com você. Agora compreenda o que foi, o valor que teve e se liberta desse aprisionamento de achar que a relação tinha que chegar a algum patamar. E aqui a gente pode nem estar falando de término. A gente pode estar falando de alguém que esteja nessa relação, mas que está incomodado, está sentindo falta de que a pessoa acredite e queira a mesma coisa que você. Essa estabilidade, esse casamento, esse pensar em construir algo a longo prazo. Então se liberte, deixe ir essa questão que é tão forte dentro de você, essa crença, né, que dita as regras dos seus relacionamentos. Compreenda isso e se liberte. Então ouça a sua intuição. Quando você estiver pensando sobre essa relação, pensando sobre o que não deu certo, fecha o olho ali um pouquinho, respira fundo, presta atenção na sua respiração e perceba o que você está sentindo, porque a sua intuição, a sua essência, a sua verdade, ela vai te mostrar o que essa relação foi realmente, o que ela é realmente, e você se liberta de prisões, né, de aprisionamentos, de crenças. Então, é esse o caminho da libertação. Veio 2 copas aqui no seu caminho da libertação. Então você tem questões emocionais de apego muito grande, apego àquilo que você acredita que é o certo, aquilo que você acredita que tem que existir. Eu vou para uma mensagem final então. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tô vendo se eu já usei todos os decks que eu coloquei aqui. Eu vou colocar mais, que eu gosto de cada pergunta usar um, porque às vezes sai carta que precisava sair, né? Eu vou finalizar com o mesmo que eu comecei, que é esse tarô dos orixás aqui.
Um dos, porque existem vários tipos de tarô dos orixás, né? Esse aqui é, pra quem gosta de ver, né? Esse aqui, ó. Tarôs dos orixás, senhores dos destinos, Eneida Duarte Gaspar. Essa caixinha que vem com livrinho e tudo. Então, vamos para uma mensagem final. Eu acho que ficou clara essa leitura. Eu acho que deu para entender o que foi essa relação, o que te prende, o que é real, o que é a parceria, a admiração e o que é projeção. Acreditar que essa pessoa tem a mesma força, a mesma vontade, o mesmo ímpeto que você para construir algo a longo prazo. O caminho de libertação aqui é deixar ir, talvez, crenças ou talvez o próprio relacionamento e compreender o que ele foi para se libertar, né? Então, qual é a mensagem final aqui para você sobre não conseguir esquecer essa pessoa? Uma mensagem final para que essa pessoa siga tranquila, siga em paz, que ela consiga, né, de forma consciente, elaborar isso na cabeça e se libertar, né? Veio já aqui mensagens final, estabilidade. Tá. Aqui fala muito do seu poder pessoal, da satisfação vinda daquilo que você pode construir. A estabilidade você vai encontrar naquilo que te traz satisfação. E o que te traz satisfação aqui é conforto, beleza, fertilidade, feminilidade, sabe? Esse poder feminino de recepção, né? Você encontra satisfação, prazer nessa postura. Então é você com você mesmo. Não vai ser um casamento, um relacionamento que vai te colocar num lugar estável e confortável. É você mesmo, você tem essa energia de rainha de ouros, né? Que é capaz de manifestar aquilo que quer. Então, aqui a gente pode estar falando, né? Você quer a estabilidade do 4 de paus, o relacionamento sério, o patamar elevado dentro da relação. Isso te traz satisfação pessoal, isso te traz prazer na vida. E você tem o poder de conquistar, de materializar a estabilidade, o conforto. Você tem aqui o poder do magnetismo, da atração sexual, a beleza, a feminilidade, sabe? Então aqui você tem esse poder, você tem essa capacidade, talvez você esteja dando murro em ponta de faca num lugar, numa pessoa que é legal, que te fez bem, que te reconhece, mas não quer a mesma coisa que você. Então aqui diz, se é isso que você quer, você pode ter isso, mas não nessa relação, tá? Então é isso. Pra finalizar, finalizando real, eu vou tirar só o oráculo da floresta aqui com uma última mensagem. Uma última mensagem para essa pessoa que não consegue esquecer a outra, né? Que não consegue se libertar dessa conexão que a gente acabou de entender aqui. Uma última mensagem. Guardião da floresta, você está seguro e blindado contra novas feridas. Por quê? Né? Essa leitura talvez seja a pitada de consciência que você precisava para entender. Não precisa convencer ninguém da sua verdade e não precisa mudar as suas convicções para ter algo, porque isso é carência. Aqui você tem um poder de rainha de ouros, que é de materializar a estabilidade, o conforto, a realidade que você quiser. Você sim tem a capacidade de ter algo estável que vai te trazer satisfação, felicidade, prazer. Sabendo disso, você não mais aceita relações que não condizem com o que você quer e você não mais se diminui ou muda para caber na realidade do outro. Então você está seguro e blindado contra novas feridas, né? Você é o próprio guardião da sua floresta.
Você protege aquilo que você acredita, você protege aquilo que tá dentro. É isso que eu acredito, é isso que eu quero. E eu só vou me relacionar, eu vou encontrar alguém que queira. Eu não vou mudar a cabeça daquela pessoa que não quer isso. E legal, agradeço, compreendo que foi bom, que me fez bem, que me transformou, que me fez renascer pro amor. Mas eu deixo ir, eu deixo livre, eu compreendo, eu me liberto e eu liberto a pessoa. Então é isso que eu tenho pra você. Comenta aqui pra mim se fez sentido. Se você gostou da minha forma de leitura, da minha abordagem, me siga aí, acione o sininho pra ficar por dentro, né? O canal aqui é novinho ainda, então se você gostou, isso vai ser muito importante pra mim. Curta, comente, compartilhe, acione o sininho para receber sempre os novos vídeos que vão ser sempre nesse sentido, né? Questionamentos e escolha intuitiva. Se eu sentir de fazer um diferente, eu vou fazer. Então você, se acionar aí o sininho, você vai saber que você vai ver que tem vídeo novo. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Eu desejo força, coragem e esse poder maravilhoso aqui de realização de magnetismo da Rainha de Ouros. Um beijo. Então vamos lá, para quem escolheu aqui a opção 2, a ametista. Porque eu não consigo esquecer essa pessoa. Por mais que eu tente seguir em frente, eu ainda me sinto conectado a essa pessoa e a gente vai entender melhor aqui. Vamos pegar esse aqui pra gente entender melhor o que foi essa relação, né? O que foi essa relação pra pessoa aqui que não consegue se desvincular desse sentimento, dos pensamentos constantes na outra pessoa, né? Vamos entender. Vamos entender aqui. Vamos entender o que foi essa relação aqui dessa pessoa que escolheu a opção 2. Como tá difícil de cair embaralhando, eu vou tirar aqui aleatoriamente. Vamos ver o que saiu. Saiu a torre, já falando de alguém que trouxe desconstrução, muita coisa dando ruim. Os enamorados, caminhos, aprendizados, ensinamentos, evoluindo através da relação com o outro. E um 8 de ouros. Gente, saiu muito parecida com a leitura anterior. Muito parecida. Aqui, né, uma relação que passou por um desgaste, por uma ruptura, por uma desconstrução, né? Ah, sim. Aqui, apesar de parecer com a leitura de opção número 1, é o oposto da leitura. Porque aqui, depois de passar por uma desconstrução, depois das coisas darem errado, houve uma escolha de seguir um caminho para a construção de algo mais sólido, de uma construção de algo a longo prazo, de trabalhar nisso, de tentar melhorar a relação. Houve uma escolha aqui, né? Algo deu errado na relação e aí foi preciso fazer uma escolha. As coisas estavam dando errado, não estavam dando bom dessa forma que a gente estava fazendo. Essa forma não estava legal. Então agora a gente tem duas opções. A gente termina ou a gente constrói algo melhor? Ou a gente trabalha na construção, dia após dia, trabalhando juntos na construção de algo a longo prazo? E foi isso que aconteceu, né? A escolha de um caminho, de uma construção a longo prazo. A relação foi assim, mas o que aconteceu então? O que aconteceu aqui então, gente? Porque se você tem que esquecer a pessoa, é porque algo aqui deu ruim, né? Algo aqui deu ruim. E o que aconteceu? O
que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui que deu errado essa relação? Gente, essa carta saiu lá também, na primeira, 3 de ouros. Aqui é orientação, né? Que aqui fala do trabalho em conjunto, não teve parceria, né? Não teve alguém aqui trabalhou sozinho na construção disso. Não teve parceria, não teve trocas justas. O que mais com esse 3 aqui? O que mais com esse 3? Com essa orientação. A mente. O impulso da mente. Né? A pressa. A pressa de fazer acontecer. Aqui talvez tenha tido, né? Algo que deu errado, e aí foi preciso escolher, foi escolhido construir algo a longo prazo. Ou talvez uma relação deu errado, você tinha que escolher entre essa relação que deu errado ou algo que estava te oferecendo algo a longo prazo. Entende? Então adapte a sua situação. Podem ser 2 situações aqui. Ou nessa relação passada, a relação deu errado, alguma coisa deu errado ali, porque vocês não tinham elaborado bem o relacionamento como deveria ser, não delimitaram ali os espaços de cada um, então não teve muito limites, onde as coisas começaram a dar errado, né? Ninguém impôs ali as suas limitações, até aqui você pode, depois daqui eu já não sustento mais. Então pode ter dado errado, e aí vocês tiveram 2 opções: término ou vamos construir algo juntos, vamos trabalhar nisso juntos. E aí optaram por escolher trabalhar nisso juntos. Ou uma outra situação, uma relação deu errado, porque não tinha base sólida, e tinha um outro caminho que te oferecia uma base sólida, uma construção com tempo. E aí você opta pela construção com o tempo. Mas o que acontece aqui? Talvez muitas conversas para que isso dê certo, sabe? Então aqui eu acredito que houve, eu acho que tá mais forte para isso aqui, né? Algo deu errado e vocês mesmos ficaram entre terminar e escolher a construção disso juntos, trabalhar nisso juntos. Mas o que aconteceu? Essa ânsia de fazer dar certo, de trocar, de ensinar, alguém de algum lado ficou ali o tempo todo, vamos conversar. O tempo todo, o que tá dando errado? E aí o tempo todo querendo fazer dar certo, o tempo todo querendo trocar, sem pensar, falando, sabe? Sem elaborar de novo. Deu errado, era uma situação para término, optaram por ficar juntos, por construir juntos, e aí deu errado de novo. Porque alguém aqui tem a ansiedade e essa carência, né, o medo de ficar sozinho, talvez. Eu sei que é duro às vezes ouvir, gente, mas é importante, e você preste atenção ao que você sente para ver se você reproduz esse comportamento de carência. Não quero ficar sozinho, então preciso fazer dar certo. E nesse preciso fazer dar certo, fala impulsivamente, fala o tempo todo é discutir relação, o tempo todo é ver o que vai dar certo, o que não vai dar certo, porque daí, tipo, deu errado, a gente optou por construir juntos, aí na sua cabeça ou na cabeça da pessoa talvez ficou assim: se a gente precisa construir juntos, então preciso trabalhar nisso, então preciso fazer acontecer, então preciso trocar, então preciso fazer e acontecer, onde deu errado. Mas vamos entender o que ficou em aberto. Vou pegar outro, tô usando um deck para cada pergunta. Só para usar os decks que eu tenho. Né? O que ficou em aberto, então? O que ficou em aberto nessa relação, que é talvez o que ainda mantenha, né? Essa prisão aí. Veio um 4 de ouros.
temperança e o imperador. Uau! Uau! Ficou um apego de algo que talvez você acreditou muito que fosse se curar através da organização, que é exatamente o que eu acabei de ler, né? Você queria muito proteger essa relação, você queria manter ela para você, perto de você, né? Você protegendo, se protegendo de todas as formas também. O medo aqui, talvez, de sofrer de novo, ou de perder a pessoa, né? Te fez controlar demais a situação. Te fez se apegar demais à necessidade de transformar, de curar essa situação. Então, teve um controle excessivo aqui, onde na verdade precisava do equilíbrio, né? Entre o se proteger, sim, mas de forma leve, de forma equilibrada, e planejar, organizar e construir isso também de forma leve, não autoritária, não controladora. Então, o que ficou aqui é que você acreditava muito na cura dessa relação através da organização. Sim, só que foi desequilibrado. Foi autoritário demais, foi excessivo. Teve apego demais, tá? E você ainda tá apegado a isso. Você ainda acredita, bem parecido com a leitura anterior, bem parecido. De formas diferentes, acontecimentos diferentes, mas bem parecido no sentido porque as relações normalmente, né, mudam o contexto, mas as crenças às vezes são as mesmas, né? As crenças de apego, de carência, né? A forma de validação das pessoas mudam bastante, né? Mas talvez os comportamentos ali repetitivos de padrões sejam bem parecidos, sejam bem semelhantes. Aqui tem um apego de que essa cura viria através da estabilidade, da liderança. Alguém aqui tentou liderar de forma rígida essa relação, né? E você ainda tá preso a isso, acreditando, meio que quase uma obsessão aqui, um apego, quase um apego de obsessivo, quase um apego obsessivo aqui, né? Você acreditou muito que essa pessoa te protegeria, que essa relação te protegeria, né? O medo de ficar sozinho, que essa relação te levaria para algo maior, para algo mais, para conquistas maiores, para coisas mais sólidas, mais estáveis. Então aqui o que ainda prende é isso, sabe? Acreditar que essa relação te protege, te cura, né? Que essa relação ela te cerca de proteção. Ela protege o seu espaço, ela protege a sua mente, ela protege o seu emocional. Tem alguma coisa assim que é o que ainda te prende. Acreditar que isso te cura. Acreditar que isso te leva a grandes conquistas.
acreditar que isso é espiritual, que você veio pra ficar com essa pessoa. Tem um negócio quase assim, sabe? Então, assim, quando eu falo um apego quase que obsessivo, não é pra te atacar, não é pra te julgar. É pra que você olhe pra isso e perceba que isso é um apego, é uma forma de apego sua. Não é amor, não é legal a gente manter uma relação que é só por apego, que é só para nos manter seguros, que não vem da essência. Esse apego precisa ser curado. Vai ser curado pela quando você tomar a decisão de transformar a própria vida, quando você tiver a autonomia sobre a própria vida e falar: não é legal. Olhar para isso com cuidado, ter coragem de olhar para isso, porque às vezes a gente não quer olhar para esses aspectos, né, mais sombrios, negativos, digamos assim, da nossa personalidade. Então a gente finge que não tá vendo, finge que não tá apegado por segurança, finge que não tá apegado por medo de ficar sozinho. E o que na verdade é exatamente isso. Quando você tomar as rédeas da própria vida e falar, eu vou mudar, eu mesma vou me autoproteger, eu mesma vou me levar para grandes conquistas, você cura essa coisa de querer se proteger, essa coisa de ficar apegado demais, entendeu? Então isso tá te prendendo. Precisa trazer mais leveza, olhar com mais cuidado para esse seu apego, que é algo profundo aqui, né? O controle excessivo com a vida para que as coisas não dêem errado. É preciso trazer cura para isso e autonomia, liderança sobre a própria vida. Eu não posso mais continuar nessa condição, né? Eu já tô perdendo relacionamentos, eu tô perdendo coisas. Ou o que eu tenho é porque eu tô segurando com muita força, não deixo a vida fluir. Eu não trago leveza para as relações, eu não trago leveza para minha cabeça, porque eu não paro de calcular friamente ali como eu devo fazer para manter, como eu devo fazer para não perder. Emocionalmente a mesma coisa. Apego, eu tô emocionalmente apegada, é só aquilo que me faz bem, é só aquela pessoa que me faz bem. Então precisa trazer leveza para a forma que enxerga os relacionamentos, leveza para esse apego, para essa autoproteção e autonomia, liderança, liderar a própria vida. O que me leva a conquistar grandes coisas, o que me leva a conquistar a cura desse apego, sou eu mesma. Ninguém vai me curar. Não há relacionamento que exista que vai me curar. Existem relacionamentos que te mostram, que te ensinam através da relação, né? E veio os enamorados aqui, os enamorados que é uma carta de caminhos, de escolhas, de relacionamento, de encontros, também é essa carta que fala que os caminhos que levam aos encontros e os encontros que seguem depois por caminhos vêm como lição. Você se relaciona com o outro para aprender com o outro, né? Para ver o que tem nele que falta em você, para ver o que tem nele, o que você não acessa em você, mas que tá ali em algum lugar. Então é aprender com as relações, mas quem vai exercer as mudanças na própria vida é você. Não adianta acreditar que uma relação vai te curar, uma relação vai te proteger. É que nem acreditar na falsa ilusão de segurança de um trabalho, por exemplo. Não existe essa segurança. Seja qual for, não existe segurança na vida.
A gente tá aqui para passar pelas experiências e aprender com elas e crescer, amadurecer. Eu não vou nem falar evoluir, porque eu não gosto de levar as coisas pro lado mais espiritual, mais místico, apesar de ter muita fé nisso. Mas por que que eu não gosto? Porque talvez aqui tenham pessoas que possam assistir e que fique nessa crença de acreditar que a fé vai mudar, que é coisa da espiritualidade. A espiritualidade quem constrói somos nós, com a nossa autenticidade, com a nossa verdade, com a nossa força, com a nossa coragem de enfrentar a vida, as experiências e mudar, olhar para os nossos aspectos mais negativos, mais sombrios e mudar, ter coragem de aceitar que somos assim, mas não quero mais ser assim. Então, para mim, isso é espiritualidade, tá? Eu meio que me perdi aqui, mas vamos entender aqui o que que foi real, então. O que foi real dentro dessa relação e o que talvez seja uma projeção. Vamos lá. O que foi real dessa relação? Já caiu aqui. Rei de paus. Talvez aqui o que foi real foi a vontade, a coragem, a confiança na transformação disso. Foi real o movimento para conquistar essa mudança no relacionamento, essa nova construção. Isso foi real. Mas o que que foi projeção, então? Eu vou entender melhor esse rei de paus, mas o que que foi projeção? Uma só. Quase a mesma coisa, só com cartas diferentes. O que foi projeção foi um 2 de copas e um 3 de copas. Então, o que que foi projeção aqui? Ilusão. Podemos falar até de ilusão aqui. De que é alma gêmea. De que é alma gêmea. Peraí, deixa eu entender um negócio aqui. Não me clarificou muita coisa, não. Mais me confundiu do que clarificou. O que você projetou aqui foi na expansão dessa relação. Dessa relação que talvez você acredite que é uma relação de almas. Isso aqui é uma ilusão, tá? De que talvez tenha sido algo enviado, como eu acabei de falar. Eu não gosto de usar o termo espiritualidade e de usar muito misticismo, porque isso aqui é uma leitura simbólica, interpretativa, a gente estuda para isso, tá? Eu, pelo menos, não. Eu trabalho com a minha intuição, com a capacidade que eu tenho de me conectar com histórias, com pessoas. É isso. Não estou julgando quem tem outro tipo de crença. Mas eu não gosto, porque eu não gosto que a pessoa se apoie à espiritualidade. Eu gosto, assim como foi na minha vida, assim como é na minha vida, que a gente tome consciência do que a gente está fazendo, das nossas atitudes que estão interferindo na vida e que a gente decida conscientemente mudar.
e que a gente decida curar, né? Então aqui tinha uma ilusão de que essa relação é algo enviado por Deus, pela espiritualidade, que tinha que ficar junto e celebrar junto essa comunhão. Tem alguma coisa aqui. Aqui também pode falar de que uma ilusão também a acreditar que houve terceiros, tem alguma coisa assim. Eu ainda quero entender isso aqui. Clarifica pra mim. Clarifica pra mim isso aqui. Mais uma. Três copas. Aqui a ilusão, a projeção é a convicção de que essa pessoa te completa, de que essa pessoa é sua metade da laranja e que isso ia ser ainda mais incrível, que isso ia se expandir, que haveria celebrações, que ia chegar, sabe? Meio que isso. Mas aqui o que foi real foi o movimento de tentar fazer dar certo. Isso foi real, o movimento de transformação. A vontade de fazer acontecer, né? A força, a coragem. Mas o que então que tá impedindo essa pessoa aqui de seguir? A gente entendeu já o que tá impedindo a pessoa de seguir. O que tá impedindo? 9 de paus. Continuar lutando, batalhando, acreditando que isso ainda vai dar certo. Correndo atrás da pessoa, se desdobrando para mostrar para a pessoa que ainda pode dar certo e isso te desgastando. Isso aqui, essa batalha, essa luta sua para fazer dar certo, tá quase chegando ao fim, porque ela tá se tornando algo insustentável. Então eu acredito que você ainda vai passar mais um período aí batalhando, tá? Por isso, e é isso que tá te impedindo de seguir em frente, de esquecer essa pessoa, porque você ainda tá lutando por isso, no que você acredita, essa coisa aí de alma gêmea, tá? Então você ainda vai passar, mas isso aqui tá te desgastando emocionalmente, mentalmente, energeticamente. Sabe quando você já se sente fraco? Não dá mais, eu não sei mais o que eu posso fazer por isso aqui. Você ainda vai passar mais um tempo aí nessa situação e é o que tá te impedindo de seguir em frente. Mais uma aqui, tá? Ainda acreditar, mais uma vez o 8 de ouros, né? Que saiu também bastante na opção 1. Ainda acreditar que isso aqui pode ser construído, trabalhado para algo a longo prazo, para conquistar algo a longo prazo, tá? Você ainda luta por isso, você ainda tá preso na possibilidade de ainda dar certo através da construção, através de trabalhar nisso, através de acreditar nisso, através de não desistir disso. Mas essa batalha aqui já tá se tornando insustentável, ela vai chegar ao fim, porque você vai chegar no nível aqui de esgotamento mental, físico e emocional, que não vai ter outra saída se não desapegar disso aqui, tá? Então, isso ainda tá impedindo você de se libertar, de esquecer. Mas vamos entender então o melhor caminho para a libertação. Vamos usar esse aqui agora. Qual o melhor caminho aqui para a libertação da pessoa nessa situação toda? Porque aqui, tá? Se veio tudo isso aqui nessa leitura, é porque você já tá sentindo, já tá desconfortável essa situação. Por mais que você ainda tenha essa crença
de que essa pessoa te protege, te traz cura, porque é sua alma gêmea, ainda que você ache que possa trabalhar nisso a longo prazo, você tá sentindo que tá desgastante. Você tá sentindo que tá insustentável, porque senão você não entraria numa leitura com o título de Porque eu não consigo esquecer essa pessoa, né? Então vamos entender que o caminho de libertação aqui a torre com um 7 de paus. A torre com 7 de paus. Aqui é acreditar e sustentar a perda, né? Deu errado. Não ruiu. Não tinha base sólida. Não tinha base sólida para continuar. Deixa ruir, aprenda com tudo que fez chegar até esse ponto e defenda isso, né? Essa posição. Esse é o caminho da libertação. Vamos para uma mensagem final. Já usei esse, já usei esse, já usei esse, e não usei esse. Ah, legal. Ai, gente. Mensagem final. Mensagem final, então, para essa pessoa que tá passando por isso. Gente do céu, que loucura! Que loucura! Quando você tiver clareza sobre o que essa relação veio te ensinar, essa relação, os enamorados de novo, né? Essa relação, esse caminho que você seguiu, quando você tiver clareza através do sol, aí sim você vai poder celebrar a conquista. Você vai poder conquistar algo sólido. Aqui fala de seguir em frente mesmo. Porque é ter clareza sobre o que essa relação te ensinou, sobre o que foi essa relação. E aí vem o 4 de paus, né? Falando da celebração, da estabilidade. Finalmente eu consegui aquilo que eu queria, né? Me libertar de um 4 de ouros e finalmente para um 4 de paus, que é movimento. As coisas acontecendo novamente. Os encontros, né? A satisfação com a vida. Aqui, quando você iluminar as questões dessa parceria, do que ela realmente veio para te ensinar, saída do que veio aqui na ilusão, a questão de um 2 de copas, de acreditar no complemento um do outro, de que um é parte um do outro, tá? Porque às vezes, enfim, não vou entrar nesse, eu ia entrar em outra coisa que ia ficar complexo, longo demais. Mas como veio ali na ilusão essa questão de acreditar na metade da laranja, de complemento um do outro, de alma gêmea, aqui o que te liberta é simplesmente compreender o que isso foi, enxergar isso, e veio muito parecido com a leitura anterior, muito parecido, parece até a mesma leitura, só que pequenos detalhes de acontecimentos um pouco diferentes. Pode ser complemento uma da outra. Então, se quiser, assista, tá? Então, aqui, a clareza sobre o que foi essa relação, do que ela te ensinou, do que ela te mostrou, né? Isso te leva a celebrações, a mais leveza, a compreensão. Doideira isso aqui, tá? Então, vou finalizar com o oráculo aqui da floresta, com uma mensagem final para você.
Vamos lá, para finalizar, vieram duas, eu vou pegar as duas. Vagalumes, acredite nas forças ocultas que agem sempre a seu favor. Só porque eu falei da questão da espiritualidade, talvez, deixa pra lá. Eu vou explicar o que eu acredito que é forças ocultas. Até eu me embanando às vezes. Porque essa questão da espiritualidade, ela tá muito forte na gente, né? Eu venho de família católica, muito religiosa. Então isso ainda reverbera em mim. Apesar de eu tentar me desvincular bastante e levar mais pra consciência, pro racional. Então, acredite nas forças ocultas que agem em seu favor. O que é isso? Eu já vou explicar. O que é isso pra mim? Forças ocultas. A vida te mostrando. A torre chegando, as coisas dando errado, as coisas ruindo porque não tinha base sólida. Então, isso é uma força oculta. É te mostrando as coisas estão dando errado porque o caminho não tá legal, né? A sua intuição fazendo você sentir que por mais que eu esteja tentando, eu sinto que eu preciso desapegar. Essas são as forças ocultas. Você se movimenta, a vida responde, né? Pode chamar do que quiser. Eu também não sei porque eu tô batendo tanto nessa tecla nesse vídeo. Talvez tenha alguém aí que esteja precisando. Tronco de musgo. Embarque em novas jornadas de acordo com suas expectativas. Gente, muito parecido com a leitura anterior, tá? Porque fala do desapego, mas do desapego da relação, não de você mesmo, tá? Mas da sua verdade. Não em repetição de padrão, não em apego por carência, a sua verdade, né? O que você realmente quer. Não tem problema querer um relacionamento sério, um relacionamento estável. Não tem problema. O problema é querer qualquer pessoa só pra ter isso. Não é assim. É você ter quem é compatível com a sua verdade, com aquilo que você verdadeiramente quer e que a pessoa é compatível com isso. Então é isso que eu tenho pra vocês, gente. Eu espero que tenha feito sentido, que tenha auxiliado de alguma forma, que vocês consigam resolucionar. Resolucionar foi esquisito, né? Mas enfim, essa questão na vida de vocês, que vocês se libertem, desapeguem, sigam em frente, iluminem seus caminhos. Acreditem no seu potencial, na sua verdade, naquilo que você sente como verdade. Comenta aí pra mim, por favor, me diga se fez sentido. O meu canal aqui é um bebezinho ainda. Vai ser muito importante se você fizer isso. Curta, comente. Se a minha forma de leitura te agradou, me siga. Acione o sininho de notificação, porque tudo isso é muito importante para o crescimento aqui do meu canal. E eu vou ficar muito feliz e grata por essa troca. Muito obrigada, um grande beijo para quem ficou até aqui.